Ricardo, uma vez sancionada essa PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, pode ter redução de salário proporcional à redução de horas trabalhadas ou de rendimento, por exemplo? Importante porque todo mundo que está acompanhando aqui o SBT News certamente tem feito essa pergunta, já que pela lógica hoje do nosso sistema, Luara, quando nós temos redução de jornada de trabalho, naturalmente há a redução respectiva do salário hora, ou seja, daquele salário que a pessoa ganha no final do mês. Mas esse é o compromisso do governo federal de não haver, então, essa redução proporcional. Então, nós vamos ter aquele ganho real, aquele valor hora mantido, e mesmo que nós tenhamos essa redução, repito, que vai chegar num primeiro momento de 44 para 40 horas e depois gradativamente até chegar 36 horas, esse ganho real será mantido para que não haja o que nós chamamos de irredutibilidade dos salários dessas pessoas. Agora, na prática, pode mudar a relação de trabalho, a empresa com o colaborador? Olha, é importante que as empresas, a partir do momento que houver essa aprovação, Luara, em relação a essa PEC, comecem gradativamente também a implementar negociações, sejam elas diretamente com seus próprios trabalhadores, empregados, seja pela via da negociação coletiva, porque na verdade o impacto, ele, apesar de ser abrangente e atacar todas as categorias que nós temos hoje em nosso país, é claro que dependendo do setor, nós temos uma situação diferente que pode impactar menos ou mais aquela atividade. Então, é realmente de bom tom que nós possamos já nos programar e fazer as negociações, repito, do ponto de vista individual e coletivo, para que então esse impacto seja, na verdade, recepcionado de forma gradativa com o passar do tempo. Agora, Ricardo, quando a gente olha, né, o fim da escala, mas muitas convenções coletivas são aquelas que a categoria tem o sindicato para representar, muitas negociações já foram feitas ao longo desse ano, pensando para uma vigência a partir do ano que vem. Essa lacuna, essa adaptação de convenção, ela não pode, num período aí de 1 ano, 2, enquanto está acontecendo essa adaptação, aumentar ou até trazer um crescimento de ações trabalhistas, por exemplo? Essa sua provocação, Lara, é super importante porque nós temos um julgamento lá de 2022 do Supremo Tribunal Federal que passou a priorizar que a negociação coletiva tivesse prevalência em relação aos termos legais. E, naturalmente, na medida em que houver essa redução da carga horária semanal, as empresas, junto com os sindicatos, sejam eles laborais ou mesmo os da categorias profissionais, terão que se reunir para fazer essas adaptações até que haja realmente essa observância ao limite semanal que passaria então a ser estabelecido de 40 horas. Então, sim, é importante que durante esse período de adaptação as negociações coletivas sejam reajustadas para que então nós possamos observar então esse limite de 40 horas, repito, no primeiro ano, até chegarmos em 36 em 2030. Ricardo, quando acontece essa redução de carga horária, porque a gente fala no acumulado da semana, mas dia a dia a carga do colaborador também vai diminuir. E isso acaba interferindo em outras questões trabalhistas, como, por exemplo, o intervalo, o tempo de descanso, a refeição, o horário de chegada, o horário de saída. Qual orientação que nós podemos passar, não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores? Nós temos muitas empresas aqui no Brasil, para que não corram o risco de descumprir um direito trabalhista, algo que já está previsto em lei, principalmente nos contratos CLT, para que não aconteça esse erro e fique desproporcional essa relação de trabalho. Luara, para que então o trabalhador que esteja nos assistindo, o pequeno e médio empresário também, é importante dizer que essa alteração da PEC, que é essa PEC 148, ela apenas e tão somente muda o sistema da jornada semanal, ou seja, nós não estamos mudando o limite da jornada diária, que hoje
é de 8 horas, com possibilidade de se alcançar até 10 horas diárias, com o pagamento, então, de horas extraordinárias. E, da mesma maneira, a questão relativa aos intervalos. Então, nós continuamos tendo que observar aquele intervalo, tanto intrajornada, que é aquele famoso intervalo destinado ao repouso e descanso, que é o da alimentação, principalmente para quem tem hoje uma jornada de 8 horas, com 1 hora naturalmente destinado a esse repouso, como também o intervalo entre jornadas. Então, esta parte em particular, nada muda, tanto no início quanto na saída. Esses chamados minutos residuais também serão todos eles mantidos, já que estão estabelecidos na CLT. Hoje, no sistema da escala 6x1, o que acontece na prática? As pessoas acabam trabalhando de segunda a sexta-feira, geralmente ali com 8 horas diária, e no sábado, que é um dia útil, às vezes trabalhado ou não, depende da categoria, nós temos aqui um remanescente de 4 horas, que na verdade com essa PEC deixará de existir, já que nós passaremos então do limite de 44 para 40. Então, na prática, para aquelas pessoas que efetivamente se dedicam ao labor, principalmente aos sábados, nesse residual de 4 horas, é importante que nós possamos fazer o ajuste dentro da carga horária diária, para que então esse limite continue sendo observado. Repito, ele não será alterado, como também os respectivos intervalos, seja de descanso ou entre jornadas.